tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o maior desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Em tua presença, Tua doce presença, Senhor. tua presença, Tua presença. bendito seja o nome do Senhor. Santo Espírito és. Vem inundar e fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer. Santo Espírito. Se isso é sincero, cante com toda a liberdade. É a esse lugar que você se refere. Esse lugar, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. A tua vida é a habitação favorita do Senhor nosso Deus. Apenas se você puder e quiser fazer isso, levante suas mãos aos céus, em rendição, em adoração, e cante mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Saudações, amada igreja, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e queremos compartilhar com vocês os nossos avisos para que você possa se organizar e participar conosco. Em nome do Conselho de Pastores de Sertanópolis, eu venho convidá-los para estar conosco no dia 16 de maio, numa grande celebração pelo aniversário de 92 anos da nossa amada cidade.
Será um tempo muito especial e nessa ocasião o pastor Ricardo Franco da Igreja Quadrangular em Londrina estará conosco. Este é um convite para você, Igreja do Senhor, estarmos juntos para orarmos, intercedermos e também agradecer ao Senhor pelo cuidado dele para conosco e a bênção dele em nossas vidas. Vamos juntos nesse tempo tão abençoado. Deus abençoe. Esse aviso é para você, mulher. Passando aqui para lembrá-la do nosso culto de mulheres no dia 21/5, às 20 horas, aqui no Templo da IPI. Não venha sozinha. Peça para que o Espírito Santo traga à sua mente uma mulher, alguém que Ele queira que esteja aqui nesta noite conosco, para que juntas nós sejamos ministradas pela palavra dEle. Deus abençoe, espero você no dia 21 às 20 horas. Em toda quarta-feira temos a nossa manhã de oração. Separe esse tempo para começar o seu dia na presença de Deus. Um momento de oração, entrega e busca por direção para a sua vida. Antes de qualquer compromisso, escolha estar com o Senhor toda quarta-feira, às 6:30 da manhã. Participe conosco. Bom, estes foram os nossos avisos da nossa agenda que teremos em vista por esses dias. E queremos agora chamar você para aquietar o seu coração e também para preparar para este tempo de adoração ao Rei dos Reis. Vamos celebrar ao Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé para juntos louvarmos o nome do Senhor Jesus. Eu não sei como você veio hoje aqui, às vezes pode ter vindo buscando por respostas, você pode ter vindo buscando por saúde, por alguma enfermidade, que às vezes alguém possa ter, mas saiba que tudo isso nós encontramos em Deus. A salvação, a segurança. E para que a gente possa ouvir dele, a gente precisa nos esvaziar de nós mesmos. Então eu convido vocês a fechar os seus olhos neste momento, para que a gente possa entregar a nossa adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Vamos juntos orar, clamar, esvaziar-nos de nós mesmos, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor Jesus, a voz de Deus. Senhor, nós clamamos por Ti, Senhor, nós sabemos que o Senhor habita em meus louvores. E aqui nós estamos como família da fé para Te adorar, Senhor, para exaltar a Ti, Senhor. Por isso nós agradecemos, ó Pai, pela liberdade que nós temos de estar aqui, ó Pai, cultuando a Ti, Senhor. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, habitar em meio aos louvores, habita nesse momento aqui, Senhor. Nós queremos sentir a Sua presença, Senhor. Nós possamos procurar em Ti tudo que nós estamos precisando, Senhor. Seja o nosso centro, ó Pai. Sinto fluir, ó Pai, sentimos a Sua presença, Espírito Santo, vem e flua neste lugar, ó Pai, traga resposta, Senhor Jesus, àqueles que estão buscando, traga, Senhor Jesus, liberdade ao cativo, venha o Senhor, ó Deus, da provisão, então vem com a Sua provisão ao que é o necessitado, Senhor. Nós clamamos por Ti, declaramos a Sua santidade neste momento, com nossas mãos levantadas, com nosso coração entregue a Ti. Santo Espírito, Tu és bem-vindo nesse meio, em nosso meio, Pai. Faça Seu querer e a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, habita, Senhor, nós clamamos por Ti. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Tenha liberdade neste momento em adorar a Deus, entregar a sua adoração a Ele, em nome de Jesus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Seu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Seu rio de vida aqui.
tantas pessoas, em tantas coisas eu procurei em outro lugar. Tantas pessoas, em tantas coisas, mas escolhi seu reino e transbordei do teu amor. Sinto teu rio de vida. Nós sentimos, sinto vem habitar, Senhor, teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber, aleluia, Senhor. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto não seja apenas uma canção, mas uma vida totalmente entregue a Ti. Queremos mais. Vou mergulhar, te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, Senhor, Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento, meus queridos. Senhor, nós acabamos de declarar que meu prazer é te adorar, meu prazer é viver na tua presença. Pai, nós não queremos apenas cantar e declarar isso da boca para fora, mas que seja fruto de uma conversão genuína de nosso coração, que nosso prazer se converta na tua palavra, Senhor.
Muitos estão com os prazeres acorrentados, Senhor, em vícios, nos pecados. E nós oramos para que o Senhor, com teu poder, venha operar nessa noite, libertando, Senhor, aqueles que estão aprisionados através do prazer, Senhor. Nós oramos para que o Senhor se revele. Nós oramos para que o Senhor venha mudar. Nós oramos para que o Senhor venha restaurar, venha encontrar corações nessa noite, Pai. Pois quando nós estamos na presença, verdadeiramente nós podemos declarar isso que é um prazer verdadeiro. O prazer onde nós podemos desfrutar o tempo todo, não pesa a consciência, é um prazer puro, é um prazer genuíno, onde nos traz mais alegria para viver. A Tua presença nos traz um prazer tão grande, que nos faz cantar, declarar o tempo todo que o Senhor é bom. O prazer que o Senhor se revela em nossa alma, Senhor, nada se compara. Nada se compara, Senhor. Pois feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Feliz é o homem que tem prazer de meditar na Tua palavra dia e noite. Senhor, nós oramos o nome de Jesus, que o Senhor continue operando nessa noite, convertendo nosso coração, Pai, que nós venhamos deleitar no Senhor, que tenhamos prazer em Ti, Pai. No nome de Jesus, seja adorado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Que Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, seu coração, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Sejam bem-vindos nessa noite da esperança. Com alegria nós queremos louvar ao Senhor como família, como irmãos na fé. E nessa oportunidade de culto ao Senhor, nós iremos também, nessa oportunidade, devolver nossos dízimos, caso você veio preparado para essa noite. E também nós iremos ofertar ao Senhor aquilo que sentirmos em nosso coração. Enquanto nós louvarmos o Senhor com essa canção, você pode sair dos seus lugares, pode vir aqui, trazer entre essas urnas. Você pode optar pelo QR Code que está também no envelope. Na frente da sua poltrona, você vai encontrar aí também essa opção. Mas o que nós mais desejamos nessa noite, que você venha ofertar o seu coração a Jesus. Amém, meus irmãos? Façamos isso com alegria, com gratidão. É uma noite de louvor, é uma noite de esperança, é uma noite que nós seremos aqui mais aquecidos. Esfriou, mas jamais vamos esfriar na fé, amém, meus irmãos? Estamos agasalhados, mas queremos sair daqui com o nosso coração em chamas, por amor a Jesus, por amor à palavra. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, em nome de Jesus, queridos. As palmas. Única esperança que me anelo ter, ó Jesus.
confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Convido a declarar mais uma vez, só as vozes. Eu te louvarei, eu te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, somente a ti te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Exaltado seja o seu nome, Pai. Honramos o Senhor, Pai. Honramos o Senhor pelo seu sacrifício. Honramos o Senhor, Pai, por ser, Senhor Deus, o autor da criação. Aquele que criou todas as coisas. E mesmo, Pai, nós temos, mesmo com nós nos desviamos dos seus caminhos, o Senhor deu o seu Filho para nos lavar, para nos redimir, para nos conduzir para uma vida nova. E por isso, Paizinho, queremos declarar, queremos bendizer o seu santo nome aqui, Paizinho, e dizer que nada além do sangue do Senhor pode nos curar, pode nos libertar, pode, Paizinho, nos levar, Senhor Deus, a uma vida de excelência, uma vida, Senhor Deus, que realmente vale a pena ser vivida. Senhor Jesus, te adoramos aqui nessa noite, que o Senhor possa ser o centro aqui dessa adoração, não um violão, não uma voz, mas o seu Santo Espírito possa ser o centro, seu nome seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado aqui, somente a ti toda a honra e toda a glória, Jesus. Eu te convido a declarar: teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai.
para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos purifica e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Por isso declaramos que eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei
esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Exalte ao Senhor, aplauda, glorifique, engrandeça o nome do Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele reina, Ele vivo está. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. O Senhor está vivo, Ele é poderoso, nós o adoramos. Ele é digno de toda a glória, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Podeis assentar, queridos. Que benção este tempo. Obrigado, meus irmãos, por nos conduzir nessa adoração, nesse louvor, que ao mesmo tempo que engrandece o nome do Senhor, enche o nosso coração, não é? Você fica animado de adorar e cantar em nome de Jesus? Fica ou não? Tem que cantar mais vezes, viu, gente? Canta em casa, no trabalho, canta andando nas ruas. Tem que cantar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, amém? Meus irmãos, que bênção você estar aqui, rompendo as barreiras do tempo, barreiras aí da temperatura, do clima. Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos numa série, queridos. Aliás, antes de entrarmos na palavra, deixa eu só reforçar um aviso. Nós vamos ter no sábado agora um culto especial organizado pelo Conselho de Pastores aqui de Sertanópolis, e em que nós vamos receber na nossa igreja aqui este culto. Seremos os anfitriões e teremos algo além do culto em si, da palavra, teremos algo especial, que é a participação da Rede Kids, cuidando das crianças, ministrando as crianças neste culto também no sábado agora, dia 16 às 19h30. Então, você que tem seu filho, de repente você fala, eu não vou porque eu não tenho onde deixar meu filho. Você pode trazer seu filho, sua filha, vai ter aqui o Espaço Kids, enquanto nós estivermos cultuando aqui, as crianças também estarão cultuando lá, e assim nós procederemos com muita alegria, celebração ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos numa série empolgante sobre o segredo de quem não luta sozinho, baseado na história de Josafá, de acordo com o relato da palavra de Deus, em 2 Crônicas, a partir do capítulo 17, e já tivemos algumas mensagens que têm nos inspirado o coração, a fé, para confiarmos mais no Senhor e estarmos mais alinhados com a sua vontade. E nessa noite eu quero te convidar a uma leitura que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler apenas 4 versículos, de 1 a 4. 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 a 4. Vai ser a nossa leitura base dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Feche seus olhos mais uma vez e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, porque da mesma forma que o Senhor tem falado nestes dias passados, nós queremos que o Senhor continuará falando, Senhor, aos nossos corações, assim também nesta noite, porque há um anseio profundo no nosso ser por mais de Ti. E o Senhor se revela de uma forma muito especial por meio da Tua palavra, por meio da proclamação, da pregação, do ensino da Tua palavra. E nesta noite queremos entender mais acerca do Senhor, da nossa fé, dos Teus planos, propósitos, da Tua vontade, daquilo que o Senhor espera de nós. Abra os nossos ouvidos, Senhor, nos ajuda a acolhermos a Tua palavra com fé
e de fato ao praticarmos, Senhor Deus, ainda hoje, ao sairmos daqui, Senhor, para o louvor da glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando vem a crise, o que fazermos? Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, abrir um parênteses, até comentei com o pastor Rodrigo. Eu não sei o que Deus tem, mas parece que mensagens, temas relacionados à crise, parece que cai como uma luva sobre a minha vida. Vem de paraquedas, não sei qual que é o mistério, mas sempre sobra para mim falar da crise. Claro que conforme combinado, né, precioso? Deus sabe todas as coisas, mas por que eu faço este adendo? Porque parece que às vezes a gente vai chover no molhado, falar coisas aqui que são tão óbvias, acerca da palavra de Deus e daquilo que nós precisamos fazer, nos posicionar, daquilo que Deus espera de nós em momentos tão especiais na nossa vida, não bons, mas ruins, momentos que nos esperam, exigem de nós mais fé, mais força, mais dedicação, crises. Quando vem a crise? Então eu quero nessa noite, com muito temor do Senhor, meus queridos irmãos, me unir a você, para entendermos um pouco mais sobre isso. O que nós precisamos fazer quando vem a crise? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa postura, nosso posicionamento? E nós sabemos que crises vêm, crises vão, crises virão, inevitavelmente. Domingo, por esses dias, tivemos uma palavra, num domingo, sobre o fundamento da família, que é a palavra de Deus, quando Jesus diz, lá na parábola dos fundamentos, depois de encerrar o Sermão da Montanha, capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, ali no finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus diz que tanto o homem prudente, que construiu a sua casa na rocha, quanto o homem insensato, que construiu a sua casa na areia, estarão sujeitos a enfrentar o vento forte, a chuva, a correnteza, e de fato algo que venha contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua fé, não é? Então é algo inevitável. A crise vem. Mas como nos portarmos? Como nós conduzirmos a nossa vida, nossa casa, nossa família, as pessoas à nossa volta, não é? Quando a crise vem. Este é o tema dessa noite. Quando a crise vem. O que fazer quando a crise vem? Nós estamos diante de um texto, à luz daquilo que já foi falado nas outras terça-feiras passadas, sobre Josafá, que foi um homem que foi chamado por Deus para reinar sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus em Jerusalém, e assim como tantos outros reis, teve seus altos e baixos, e aqui nós estamos diante de um texto em que, basicamente, ele vai viver uma experiência que vai proporcionar a ele uma grande vitória, uma grande bênção. O desfecho dessa narrativa é um desfecho de vitória, em que Deus promove a vitória, o socorro, a intervenção divina. Realmente Deus brada do céu, Deus traz livramento para Josafá, para ajudar diante de um grande desafio, de uma grande crise. Mas é interessante observar que Josafá, ele já vem, como diz o texto, depois disto. O texto começa dizendo, depois disto o quê? Depois do que ele passou. Portanto, nós precisamos entender que ele já passou altos e baixos, como por exemplo, se aliar a um homem ímpio, a um homem incrédulo, a um homem ascético, a um homem que é contra Deus, o rei Acabe, e assim Josafá sofrer algumas consequências, ter o livramento de Deus, ser confrontado por um profeta, pela palavra de Deus, por conta deste erro, e diante deste erro, diante desta confrontação, aliás, ele então recebe uma restauração do Senhor, uma segunda chance, e ele restaura não só a sua vida, a sua casa, mas também todo o reino de Judá, trazendo novamente a essência da adoração, fazendo com que a palavra de Deus chegue até o povo, promovendo liderança, levantando liderança, que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, e de fato estabelecendo o reino de Deus de uma forma mais palpável, visível, se eu posso dizer assim, aqui em Judá.
e agora, depois desses altos e baixos, ele se encontra teoricamente bem, está no momento bom da sua vida, do seu reinado, com a sua família, com o seu povo, o momento em que de fato eles estão debaixo do temor do Senhor, adorando ao Senhor, está tudo correndo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Mas o texto começa a nos dizer que vieram inimigos, que vieram exércitos para fazer guerra contra Josafá. Ou seja, ele se depara, ao passo que ele está em paz, está tranquilo, está debaixo do temor do Senhor, na aliança com o Senhor, está tudo bem. De repente, vem a crise, vem o desespero, vem o medo, porque algo se levanta contra a sua vida, algo se levanta contra o seu reinado. São os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas, exércitos, nações inimigas, poderosos, que vêm, se levantam contra ele. E é interessante que o texto vai dizer no versículo 2, que eles estão já em Hazazon Tamar, que é em Gede, ou seja, eles já do outro lado do Mar Morto da Síria, eles estão num posicionamento quase que impossível de Josafá e Judá escapar. Josafá, junto com o seu povo de Deus em Judá, eles estão quase que encurralados, é impossível escapar, ou seja, é iminente o confronto, é iminente a crise, eles estão sendo cercados. Então algo está sobrevindo a eles, em que a gente levanta um questionamento: o que fazer? Porque a crise bateu a porta, e agora? O que fazer? Uma grande multidão está vindo contra Judá, contra Josafá. E nós podemos entender que na cidade de Jerusalém, onde ele reinava, provavelmente murada, e com certeza os seus sentinelas, soldados que estavam sob vigia, ou melhor dizendo, vigiando a cidade, guardando a cidade, observaram o movimento lá longe, e assim correram contar para o rei: olha, os inimigos estão chegando. E é muita gente, é uma multidão. Quando a Bíblia fala uma multidão, nós não temos aqui a dimensão do que se trata, mas nós podemos entender que é algo grande, que foge do controle, e que de fato está se levantando contra, note ali a expressão, contra Judá, contra Josafá. Quando vem a crise, eu te pergunto, qual é o segredo de Josafá, que nós podemos aprender com ele? O texto diz, versículo 3, então Josafá, diante da grande crise que veio sobre ele, que veio contra ele, o que ele fez? Você pode repetir comigo? Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Que mais? Proclamou um jejum em todo o Judá. Olha que interessante. Então nós vamos tirar aqui, irmãos, 3 lições acerca do segredo de Josafá. O segredo de quem não luta sozinho. O segredo de quem compreende a sua luta, a sua crise, a sua dor. Portanto, há um segredo aqui que nós precisamos entender. E eu quero te convidar a buscarmos aqui, entender quando a crise vem, qual é o segredo para a gente passar por ela. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos encarar os fatos. Encarar os fatos. A crise vem e nos coloca numa condição vulnerável. A crise vem e nos coloca numa condição de perigo. E muitas vezes nessa condição de perigo, de vulnerabilidade, nós nos pegamos em medo. O medo nos assalta. Quando somos acometidos de crises na nossa vida, e são diversas, coisas que vêm nos assaltar o ânimo, a alegria, o medo vem sobre nós, porque vem incertezas, questionamentos, o que há de ser da minha vida, o que há de ser da minha família, o que há de acontecer com a minha empresa,
O que há de ser do meu futuro? O que vai acontecer conosco? O medo é gerado a partir da crise, da confrontação, da afronta do inimigo que se levanta contra a nossa fé. Quando nós somos não confrontados por Deus em relação ao pecado, mas quando somos confrontados pelo inimigo acerca da nossa fé. Queridos, quando somos confrontados com as adversidades da vida, que vêm praticamente para provar a nossa fé, nós nos vemos em medo. E é normal ter medo, nós precisamos encarar os fatos, é normal ter medo. Ninguém que evita ou desconhece ou procura não perceber em si mesmo o medo, queridos, vai superar, vai passar, vai encontrar força, porque nós precisamos entender que nós somos fracos, nós precisamos entender que nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, e sentimentos de medo, queridos, de desespero nos assaltam sim. Não é pecado ter medo. A Bíblia nunca nos orienta a nos arrependermos do nosso pecado, a Bíblia nos orienta a não temer. Porque Deus sabe que nós somos temerosos, nós tememos sim. Porque quando somos assaltados de crises, meus irmãos amados, nós nos vemos numa circunstância que foge do nosso controle. A gente não sabe o que há de ser do nosso amanhã. Portanto, o medo nos arrebata. E quase esquecemos quem somos. Quase esquecemos da nossa fé. Pode ser, queridos, que nós precisemos encarar os fatos de que estejamos passando por crises, talvez até mesmo causado por nossos erros, decisões erradas, que nos levaram a crises, alianças erradas que nos levaram a crises, tentações em que nós cedemos ao pecado e fizemos besteira, e nos levaram a crises. Precisamos encarar os fatos. Qual é a nossa realidade? Encarar os fatos é a mesma coisa de fazermos um mapeamento, um levantamento. Qual é a minha situação hoje? O que nós temos? Onde nós estamos? Para onde podemos ir? O que nós temos de subsistência? Afinal de contas, um exército está vindo contra nós. Um não, né? 3 exércitos vindo contra nós. Qual é o nosso escape? O que nós temos a nosso favor? Qual é a solução? Para onde vamos? A gente fica acuado, a gente vai confrontar, a gente foge para algum lado, cava um buraco, para onde a gente vai? Nós precisamos encarar os fatos. Trabalhava numa empresa, antes de ser pastor, em que todo ano a gente fazia um checklist de todos os equipamentos que a gente tinha lá, e também fazíamos treinamentos para passar por situações, para simularmos situações de crise. Crises, quando, por exemplo, acontecesse algo inevitável, como uma tempestade que causasse um dano no imóvel, no estabelecimento, alguma pessoa passando mal de forma a exigir um engajamento de grande equipe médica, explosões, fogo. Para quem não sabe, fui bombeiro civil antes de ser pastor e me deparei já com várias situações. E a gente nós fazíamos simulações de situação de crise para realmente saber como agir nos momentos de crise. Portanto, a gente precisava encarar os fatos nas simulações, entendendo os equipamentos que a gente tinha, as saídas que a gente tinha, as equipes que tínhamos disponíveis para nos ajudar, nos auxiliar, e mesmo que o medo nos sobreviesse por conta de algo inusitado, inevitável e incontrolável, nós precisávamos saber dos fatos e encarar os fatos. O que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance. O medo vem, nos assalta, mas o medo não pode, queridos, nos roubar o controle das nossas emoções. O medo existe e pode existir na nossa vida, mas não deve nos assaltar ou nos roubar o controle das nossas emoções. Nós precisamos tomar o controle das nossas emoções e não nos deixar levar pelo medo e não nos aprisionar no medo. Quantas pessoas não sabem como resolver alguma coisa,
ou não sabem como enfrentar uma situação porque estão presas no medo. O medo cega, o medo ofusca, queridos, a visão. O medo faz fechar os ouvidos. O medo, queridos, faz recuar. O medo é terrível. Por isso que a palavra de Deus, ela é categórica em nos encorajar. Deus é categórico em nos encorajar. Não temas, não te espantes. Do começo ao fim da Bíblia, nós vamos ter palavras de encorajamento para não temermos. Mas nós precisamos encarar os fatos. Qual a nossa realidade? O que está vindo sobre nós? O que estamos vivendo? Nós não podemos fechar os olhos para as nossas crises. Precisamos enfrentar. Precisamos encarar. Nós precisamos, queridos, estarmos posicionados para, de fato, fazer a coisa certa. O texto diz que Josafá, diante da grande crise, diante desta grande luta, batalha que ele estava prestes a encarar, ele decidiu buscar o Senhor. Ele fez a coisa certa. Josafá fez a coisa certa. Qual o segredo do rei Josafá? Qual o segredo dele? É um homem que buscou a Deus. É um homem que nas suas piores dores, nas suas mais difíceis circunstâncias da vida, ele buscou a Deus. Ele confiou em Deus. Ele buscou entender a vontade de Deus. Ainda que errando às vezes, mas era um homem que tinha um coração ensinável. Portanto, diante dos portões trancados, dos muros cerrados, da afronta do inimigo que vem ferozmente para trucidar o seu povo, a sua família, a sua vida, ele não sai correndo, gritando, lamentando, reclamando, ou dizendo para todo mundo: já era, acabou para nós, não tem mais chance, não tem mais saída, nós vamos todos morrer. Foi isso que ele fez. Ele buscou o Senhor, ele fez a coisa certa. Como nós precisamos aprender, queridos, este segredo. Quando a crise vem, não adianta, queridos, nós murmurarmos, não adianta reclamarmos, não adianta nós desabafarmos com as pessoas. Nós precisamos buscar a Deus, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor, queridos, não é simplesmente orar, mas é uma atitude, queridos, é uma decisão. Decisão. Josafá decidiu. E essa palavra decisão é muito forte. Muito forte. Porque o medo estava ali, mas ele não se deixou levar pelo medo, ele decidiu. E nós precisamos decidir pelo Senhor. Nós precisamos decidir pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus. Oramos perguntando a Deus o que Ele quer de nós. Oramos perguntando a Deus qual o caminho Ele tem para nós. Oramos indagando ao Senhor: Senhor, o que há de ser das nossas vidas? O que o Senhor quer fazer conosco? Para onde o Senhor quer levar a minha família, a minha casa, os meus planos? Deus conhece a nossa vida porque Ele está em todo lugar, e Ele é onisciente, onipresente. Portanto, Ele vê todos nós, Ele conhece nosso dia, Ele conhece a nossa vida por inteiro, Ele sabe tudo sobre nós. Afinal, somos criaturas dEle, e quem está em Cristo Jesus é filho dEle. Deus conhece. Salmos vai dizer que os olhos do Senhor estão fitos nos seus santos, nos seus justos. Ele vê, Ele enxerga. Mas a questão é, nós fazemos Deus conhecer com a nossa busca, com a nossa entrega e dizer: Deus, estamos cercados. Deus, há uma grande luta pela frente, e eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Deus, o inimigo está se levantando. Senhor, a opressão é grande. Senhor, as contrariedades são intensas contra a minha fé.
Grandes são as lutas, Senhor, que eu tenho vivido. Nós temos colocado diante de Deus? Essa é a pergunta. Nós temos buscado ao Senhor como deveríamos? Então, tal, meus queridos irmãos, que Josafá fez a coisa certa, porque como líder, ele conduziu não só a sua casa, não só a sua liderança, mas todo o seu reino a fazer a coisa certa. Ah, se Josafá, dominado pelo medo, manipulado pelo medo, refém do seu próprio medo, ah, se ele ficasse parado, ah, se ele se isolasse, fechasse as portas do seu palácio e dissesse: façam o que vocês quiserem, se virem, nós vamos todos morrer, cada um por si agora, não tem o que fazer. Ah, se ele fizesse isso, mas graças a Deus ele não fez, porque este homem tomou as rédeas, ele se posicionou, ele decidiu fazer o que é certo, e nós precisamos, queridos, fazer isso, porque quantas vezes nos deparamos com situações difíceis, circunstâncias difíceis para lidar, e qual é a nossa primeira atitude? É murmurar, reclamar? É lamentar? É já abraçar alguém, a primeira pessoa que aparece, desabafar? Ou é simplesmente tratar com descaso, desprezo, fingir que não está acontecendo? É assim que nós agimos? Nós precisamos aprender com Josafá a fazer o que é certo. Quando a crise vem, quando circunstâncias difíceis sobrevêm, quando nos deparamos, queridos, com coisas difíceis para fazer, precisamos decidir pelo que é certo. E o que é certo? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. E olha o peso, a responsabilidade que nós temos em relação à nossa família, em relação a pessoas que olham para nós com confiança. Porque se eu não me posiciono para buscar ao Senhor, certamente eu estarei influenciando outros a não fazer isso também. E logo, se eu agir assim, eu estou pecando contra Deus e contra esta pessoa. Porque eu estou roubando dela a oportunidade, queridos, a oportunidade de avançar, de lutar. A responsabilidade é nossa. Se Deus nos coloca numa situação de crise, não é para sucumbirmos, para baixarmos guarda, para nos submetermos a esta crise e deixar ela montar em nós, não é. Deus nos coloca em crises para nos levantarmos na dependência dEle, buscando a sua presença e dizendo: Deus, só o Senhor pode fazer. Dependência, fazer a coisa certa. E é tão tal, meus irmãos, que quando Josafá decide fazer isso, ele então proclama um jejum, mas lá no versículo 4 vai dizer que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Isso é lindo, porque ele conclama, ele proclama, ele reúne todo o seu povo para juntos, numa só voz, num só propósito, buscarmos ao Senhor. Quando a crise vem, não é hora de se isolar, não é hora de caminhar junto, é hora, sabe do que, queridos? De ter uma rede de apoio. Rede de apoio. Este é o segredo de Josafá, porque ele não reinou sozinho, ele não liderou sozinho, ele não tocou o barco sozinho, ele não enfrentou sozinho, ele teve gente ao seu lado, ele teve amigos, ele teve família, ele teve pessoas importantes, ele teve homens e mulheres que foram a favor da sua causa, que lutaram com ele e por ele. Josafá nos ensina, queridos, a valorizarmos o outro, porque tem muitas pessoas que se isolam e se fecham diante da crise, diante dos enfrentamentos da vida, e consideram: ninguém precisa saber da minha vida, ninguém precisa saber do que eu estou passando, eu sei o que é melhor para mim.
Ninguém precisa saber dos meus enfrentamentos, das minhas dores. Tem gente que se fecha e se isola, com medo de se expor. Permita-me expressar isso, e eu gostaria que você entendesse isso. Pessoas que se fecham e se isolam, estão machucando a si mesmo, porque estão cada vez mais aprisionados na sua dor, na sua crise, no seu sofrimento. Estão impedindo a si mesmos de serem curadas, de serem tratadas e de terem soluções. E ao mesmo tempo está impedindo de pessoas de exercerem o seu ministério, amizade, companheirismo, aliança. Estão entendendo? Quando a gente se fecha, se isola e não compartilha a nossa dor e não busca um ombro para chorar, ou alguém para orar conosco, alguém para lutar conosco, nós estamos nos machucando. É como se estivéssemos jogando mais terra ainda sobre a nossa cabeça, e impedindo de que pessoas venham de fato exercer o amor de Cristo sobre nós, caminhando conosco, nos ajudando, nos apoiando. Meu Deus do céu, como é bom ter uma rede de apoio, porque se Josafá estivesse sozinho, seria o terror para ele e a morte certa, mas ele reuniu um povo consigo. Ei, esta causa é nossa, vamos sofrer juntos, vamos chorar juntos, vamos enfrentar juntos. Quem está comigo? Nós precisamos de uma rede de apoio. E onde nós podemos encontrar uma rede de apoio, meus irmãos? Quantas vezes dentro de casa, Deus nos dá uma rede de apoio especial dentro de casa, a nossa própria família. Mas estamos tão machucados, com tanto medo, e se a gente não decide buscar a Deus em primeiro lugar, como prioridade, nós nos deixamos levar pelo medo, sabe, e nos amedrontamos a ponto de não confiarmos no outro. E ao não confiarmos no outro, queridos, nós andamos sozinhos, e ninguém suporta a dor sozinho. Ninguém luta sozinho, ou melhor dizendo, ninguém vence a luta sozinho. Os irmãos sabem, eu já disse aqui várias vezes, o meu lema é: não sofra sozinho. Nós precisamos de ajuda, precisamos ter uma rede de apoio. Josafá proclamou um jejum em todo o Judá. E sabe o que eu vejo aqui? Como que a gente enfrenta o medo? Como que a gente enfrenta, queridos, o medo, o inimigo das nossas almas, a afronta? É com jejum e oração. E jejum e oração é buscando ao Senhor, debruçando nosso coração. Sabe, meus queridos irmãos, partindo já para o encerramento, o versículo 12 que nós não lemos ainda, vai nos trazer o final da oração de Josafá. Porque a partir do versículo 5, vai dizer que Josafá reúne toda a congregação ali de Israel, de Jerusalém, Judá. É como se fosse um culto, uma vigília. Eles estão buscando a Deus, e Josafá se levanta como líder, se posicionando para buscar a Deus junto com o povo. Então ele faz uma oração a Deus. E o cronista, o autor de crônicas, faz questão de registrar esta oração, quando Josafá começa dizendo assim: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Note que está diante de uma grande crise. Grandes exércitos estão contra ele. É inevitável o seu fim. Mas ele se coloca diante de Deus e diz: Deus, ninguém pode contra o Senhor.
ninguém pode ir contra o Senhor. Estão entendendo, meus queridos? Crises se levantam, não são para nos destruir, são para expressar e revelar a glória e o poder de Deus na nossa vida. Eu vou repetir: crises vêm contra nós, não é para nos destruir, é para revelar a glória e o poder de Deus na nossa vida, amém? Mas ele termina a oração no versículo 12, e eu quero colocar aqui para você, dizendo assim: ó Deus, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força. Quantos aqui estão dizendo isso hoje? Deus, não há força em mim mais. Que eu estou enfrentando hoje, Senhor, já não resta forças em mim. E ele diz: não há força em nós para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Quantos estão dizendo hoje, não sabemos o que fazer, Senhor? Mas uma coisa Ele faz, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Isso é fé, meus irmãos. Isso é esperança. Talvez você esteja diante de uma situação que você fala: meu Deus, só um milagre. É isso mesmo. E Deus está dizendo para você: ei, olhe para mim. Você está olhando para a crise, você está olhando para as circunstâncias, e é para mim que você tem que olhar. Josafá nos ensina o segredo, queridos, de quem não luta sozinho. E aqui eu me lembro do Salmo 121, verso 1 e 2, que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para a crise, de onde me virá o escape? Elevo os meus olhos para essa enfermidade, Senhor, de onde me virá a cura? Elevo os meus olhos, Senhor, para esta grande frustração, de onde me virá, Senhor? Ah, meu Deus, que o Senhor venha limpar meu coração. O texto aqui diz: eu olho à minha volta, e há inimigos à minha volta se levantando contra mim, a minha fé está em risco, a minha esperança está em risco, a minha alegria está em risco, o meu futuro está em risco. Mas o salmista vem nos dizer aquilo que Josafá viveu: que além dos montes, acima dos montes, antes dos montes, muito acima das crises, muito acima dos problemas, há um Deus que fez o céu e a terra, e o meu socorro vem deste Deus. Não há o que temer. Fiquemos em pé, meus irmãos. Não há o que temer. Eu quero orar com você e te convidar a colocar diante do Senhor agora a sua confiança. Confiança. Nós precisamos encarar os fatos. Nós precisamos fazer a coisa certa, que é buscar a Deus. Precisamos ter uma rede de apoio. Gente que ora com a gente, que chora junto, que enfrenta junto. Que você possa confiar e de fato dizer: eu não sei o que fazer, me ajuda. Você sabia que Jesus fez isso? Até Jesus fez isso. Quando ele estava prestes a ser entregue, a ser traído, e a ser maltratado, ir para a cruz, ele reúne seus amigos, Pedro, Tiago e João. Não é no barquinho, mas eles vão até a Getsemane, no Monte das Oliveiras. E ali Jesus convida eles para orar com eles. Infelizmente, lamentavelmente, eles não acompanharam Jesus na oração. Mas note que até Jesus convida os seus amigos para estar junto na sua pior dor. Eu preciso de gente, eu preciso de ombro amigo, eu preciso de gente que me cerca,
que me cobre em oração, que me cobre em consolo, que me cobre em encorajamento, e se precisar me confrontando, para dizer: olha para Deus, olha para o Senhor, para de olhar para a crise, para de ficar com medo, mas se levanta, se posicione, decida buscar a Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos realmente, Senhor, confiar em Ti. Muitas são as afrontas contra nós, e como diz o Salmo 34, Senhor, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. O Senhor nos livra, Senhor, porque as angústias são grandes, a crise vem, meu Deus, sorrateiramente. O Senhor sabe disso, o Senhor viveu, Senhor Jesus. Senhor, mas nós queremos aprender com a Tua palavra a confiar no Senhor, a olhar para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sem nos distrair, sem nos deixar levar pelo medo, pelo assombro, pelo terror que nos assedia, nos assombra, Deus. Vem em nome de Jesus, Senhor, abrir os olhos espirituais nessa noite, que saiamos daqui, Senhor, convictos de que estamos protegidos pelo Senhor, guardados pela Tua aliança, cercados pelos Teus anjos, pelo Teu amor, pela Tua graça e bondade que nos segue, que nos persegue, que nos cerca, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar aqui na frente também. Eu quero convidar você, os irmãos intercessores, pode vir já aqui, queridos, do Ministério de Intercessão. Eu quero convidar você que deseja receber oração, tanto você que está na campanha, nós temos aqui marca-páginas com anotações que você possa fazer com a sua busca, com a sua oração específica, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Então, se você quiser vir à frente para receber oração, você que está na campanha, ou que Deus falou ao seu coração, você veio aqui, quem sabe, a convite de alguém, você está aqui, talvez nem sabe por quê, mas simplesmente está, e Deus falou com você, vem à frente, nós queremos orar por você, queremos te abraçar, queremos chorar com você, queremos te abençoar, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Façamos assim, meus queridos. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais
mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Meu Deus jamais falhou. Mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, Senhor. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é. Mais uma vez declare isso. A tua promessa. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus. Senhor, nós compreendemos nessa noite que as crises, elas vêm, elas vão, elas passam, mas o importante é as lições que trazem para nós. É nos levar a uma dependência pelo Senhor. É aprendermos, Senhor, a compartilhar. Saber que não estamos sozinhos, ó Deus. O Senhor nos levanta, abençoa-nos com uma rede de apoio. Irmãos que oram por nós. Pai, nós oramos que nessa noite venhamos aliançar com irmãos que venham nos ajudar, ó Deus, nessa jornada. Pai, nós oramos no nome de Jesus, na certeza, conforme diz o salmista, que o Senhor está conosco através daqueles que nos ajudam. Assim como o Senhor fortaleceu Josafá
O Senhor nessa noite também está encorajando, fortalecendo aqueles que entraram aqui abatidos, saindo vitoriosos, renovados, confiantes, na certeza que o Senhor tem e terá a última palavra, que o Senhor está no controle, não o medo está no controle. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela obra gloriosa que o Senhor está fazendo em cada vida, Pai. Nós colocamos diante do Senhor os alvos, os propósitos, Pai, nessa campanha de oração. Aqueles que nessa noite também responderam, Senhor, este convite de vir ao teu encontro, Senhor, para lançar sobre ti toda ansiedade. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor continue sustentando o teu povo e completando esta boa obra para o louvor do teu nome, pois nós cremos que o Senhor dos exércitos, este é o seu nome. Tu és poderoso, Pai. Haja o que houver, o Senhor é poderoso e está presente, Pai. Vamos declarar, irmãos, essa canção. A tua promessa Sim, ó Deus. sempre estará de Nós cremos as tuas pé. promessas, Tu Senhor. és fiel. Descansa. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Descansa. Descanse. Minha confiança é, Meu Deus, jamais falhou, jamais falhará. Aleluia. Sendo nas suas mãos, queridos. Senhor, despede-nos sobre a tua paz. Despede-nos, Senhor, sobre a tua bênção, sob a sombra do Onipotente, que o Senhor guarde tudo que leva o seu nome e sobrenome. Que o Senhor te abençoe com saúde, que o Senhor prospere os caminhos dele sobre ti, que o Senhor guarde a tua família, que você ainda nesses dias possa ver a boa mão do Senhor te livrando, fechando portas que não procedem dele e abrindo também portas que glorificarão o nome dele. Despede-nos, Senhor, com a sensibilidade da tua presença, Senhor. Que o temor do Senhor te acompanhe, que a alegria do Senhor venha transbordar sobre ti, que a presença do Senhor guie o teu coração continuamente, em nome de Jesus. Vamos na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus, queridos.